Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui começando mais uma vez, né, oficialmente, mais uma aula aqui na escola. Hoje com um tema bem legal, nós vamos falar sobre o estabelecimento da vida em Urântia. Esse tema está baseado no documento 58. Vamos lá, então, para começar, esse documento ele foi apresentado para nós por um membro do corpo dos portadores da vida de Urântia, e atualmente ele reside no nosso planeta, né? Então ele é um residente no nosso planeta, e eu acho isso muito bacana, né? Porque mostra para a gente aí o tanto que eles se interessam por nós, né? Vou começar aqui dizendo que a vida ela não se origina espontaneamente, né? A vida ela é gerada de acordo com os planos formulados pelos arquitetos do ser, né? Esses arquitetos do ser eles não são revelados nos documentos de Urântia e surge nos planetas habitados por importação direta ou em consequência das operações dos portadores da vida dos universos locais. Esses seres, né, que portam a vida estão entre os mais interessantes e versáteis, né, das diversas famílias dos filhos do universo. Eles são encarregados de elaborar a vida para as criaturas e levá-la às esferas planetárias. E depois de implantar a vida nesses novos mundos, eles permanecem neles por períodos longos para fomentar o seu desenvolvimento. Então, aí a gente já tem informações preciosas, né? Que eles trazem a vida e fomentam o desenvolvimento dessa vida, né? E essa apresentação ela não se propõe a explanar especificamente sobre os portadores da vida, né? Mas é interessante falar sobre eles, né? O que tem aqui no documento 3611 fala assim, né? Que eles pertencem à família de filiação divina, eles são um tipo peculiar e diferente de filhos do universo, sendo o único grupo de vida inteligente em um universo local, na criação dos quais participam os governantes do superuniverso. Os portadores da vida são a progenie de 3 personalidades pré-existentes: o Filho Criador, o Espírito Materno do Universo e, por designação, um dos 3 anciãos dos dias que presidem aos destinos do superuniverso envolvido, né? Então, esses anciãos dos dias são os únicos que podem decretar a extinção da vida inteligente e participam da criação dos portadores da vida, aos quais é confiado o estabelecimento da vida física nos mundos em evolução. Olha que bacana aí, né? Essa informação para a gente. Os anciões dos dias, eles são os únicos que podem decretar a extinção e eles participam também na formação daqueles que geram a vida. Isso é muito maravilhoso. Para informações mais detalhadas sobre essa magnífica classe de seres, né, eu recomendo o documento 36 para vocês, um documento riquíssimo. Em todo o Satânia, o nosso sistema de mundos habitados, né, há apenas 61 mundos semelhantes ao nosso, né, semelhantes a Urântia. São planetas de modificação da vida. Os mundos habitados, na sua maioria, são povoados de acordo com técnicas estabelecidas. E em tais esferas, os portadores da vida têm pouca liberdade para fazer variar os seus planos de implantação da vida. Todavia, um mundo entre 10 é designado como planeta decimal e destinado ao registro especial dos portadores da vida. E nesses planetas é-nos permitido efetuar experimentos de vida, num esforço para modificar ou possivelmente aperfeiçoar o padrão dos tipos de seres do universo. Então, o nosso mundo ele é um planeta decimal. Ele é o 606
de Satânia, né? E de 601 a 610, eles escolhem um entre esses 10 mundos para ser o mundo onde eles vão servir aí de uma espécie de laboratório e vão dar liberdade para os portadores da vida fazer experimentos com o intuito de modificar e, se possível, melhorar esse esquema de vida existente no mundo. Então, o nosso planeta, né, ele é uma espécie de laboratório, assim, e existem mais 60 desses mundos aqui no nosso sistema, né? Isso nos torna, assim, bem únicos de uma certa forma, né? Então, nós somos a 66ª implantação de vida em Satânia, porque o nosso planeta é o 606. Há 600 milhões de anos, né, chegou uma comissão de portadores da vida aqui no nosso planeta. Aí eles vieram estudar para ver se as condições que nós tínhamos eram favoráveis para a implantação da vida. Nessa visita, eles analisam a viabilidade de implantar, né, a vida no planeta. E eles chegaram aqui, eles perceberam, foi eles que pediram para que o nosso planeta fosse colocado como um planeta decimal, né? Por conta das peculiaridades que a gente tem, e eles fizeram esse pedido. Então, a 66ª implantação da vida em Satânia, oportunidade número 60, né, de efetuar modificações no padrão de vida de Nébadon. E eles tiveram a permissão para iniciar a vida apenas quando o mundo estivesse seguro para um ciclo evolucionário, né, para o processo evolucionário. A gente vai ver que nos processos aqui, nos períodos que são antecedentes aqui, são bem no início da formação do planeta e da formação da vida, o planeta ele apresenta bastantes perigos, né, por conta de N fatores, desde vulcões, né, atmosfera que ainda não é ideal e demais aspectos que precisam se estabilizar para que a vida seja segura. Então, eles não podem acelerar esse processo, né, além do que o mundo suporta. Eles devem esperar para que isso aconteça. Aqui, o livro fala bastante a respeito dos mares, né, e das praias. E tem uma importância bem grande, né, os mares e as praias, nesse processo todo de desenvolvimento da vida, né? Então, olha só o que ele disse, né? Os vossos ancestrais primitivos circulavam livremente no oceano salgado. Hoje, essa mesma solução salina, oceânica, circula livremente nos vossos corpos, banhando cada célula individual com um líquido químico comparável, em essência, à água salgada, que estimulou as primeiras reações protoplasmáticas das primeiras células que funcionaram com vida no planeta. Protoplasmática, para quem não conhece, é um ambiente intracelular, dentro da célula, como se fosse o citoplasma da célula, tá? Num slide mais à frente, a gente vai ter ali um esqueminha para entender isso. Então, a vida, né, ela teve origem marinha no nosso mundo. Por isso que os mares, eles são muito importantes, né? E as praias também, porque a ligação mar e terra, né, serviu para a saída da vida do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, assim, a nossa vida, ela foi baseada, assim, ela teve a sua base na fórmula do cloreto de sódio, NaCl, né, que é o sal de cozinha, né? Para que isso acontecesse, os portadores da vida tiveram que esperar também, né? Era necessário esperar que as águas oceânicas se tornassem suficientemente salgadas, né, para que desse ali essa base para a gente. Toda a vida ancestral, né, vegetal, evoluiu dentro dessa solução salina. Tanto que o sal ele é
fundamental para a vida no nosso planeta. Nada poderia existir sem o sal, né? O alto grau de carbono da atmosfera propiciou mutações nas formas terrenas de vida subsequente. Então, quando os seres começaram a sair, né, do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tinha muita concentração de carbono. E isso fez com que acontecessem mutações e surgissem outras espécies de vida, né? Então, é fantástico isso, né? Você vê ali que algumas ligações modificam o projeto e vai dando N outras possibilidades. Nas eras primitivas, existia uma quantidade enorme, né, de dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono era suficiente para tornar a vida humana impossível. Então, tudo teve que esperar o seu tempo. Nenhum passo poderia ser dado no sentido de plantar essa vida antes que as águas dos oceanos houvessem se tornado suficientemente salgadas. E o que é esse suficientemente salgado? É ter pelo menos aí a salinidade de 35%, ou seja, 350 gramas de sal para cada litro de sal, de água do oceano, né? Então, o tipo urantiano de protoplasma pode funcionar apenas em uma solução salina adequada. Tanto que o soro, né, que a gente usa, ele é salgadinho. Então, ele tem o cloreto de sódio. O sal representa importantes funções em nosso organismo, desde a regulação de líquidos até a contração muscular. Quando a gente faz, por exemplo, exercícios extenuantes, e desgasta muito o nosso corpo, a gente perde bastante sal. Você pode, muitas vezes, o nosso suor ele é salgadinho, né? Então, isso que acontece. Então, o que acontece? Os vossos ancestrais primitivos circulavam livremente no oceano salgado. Hoje, essa mesma solução salina oceânica circula livremente nos vossos corpos, banhando cada célula individual com um líquido comparável, em essência, à água salgada, que estimulou as primeiras reações protoplasmáticas das primeiras células que funcionaram com vida no planeta. Então, protoplasma, né? Esse é um nome antigo que era usado para se referir ao citoplasma da célula, né? E o núcleo, né? O plasma celular, formado pelas diferentes substâncias que compõem a célula, né? Formado basicamente por 5 substâncias, né? Que é a água, alguns íons, proteínas, lipídios e carboidratos, né? Por que precisamos ingerir sal, né? Isso é uma curiosidade aqui, né, da ciência. Então, assim, as nossas células, elas precisam do sal o tempo todo para controlar o que entra e o que sai da célula. O sal é uma substância vital para os seres humanos e o nosso corpo possui sais que são regulados pelos rins, né, pela transpiração. O sódio está envolvido na contração muscular, incluindo os batimentos cardíacos, né, os nossos impulsos nervosos e também a ingestão de proteínas. Tá? O sódio tem ainda outras funções, entre elas, né, atuar na condução do impulso nervoso. No Brasil, o sal de cozinha também ele é acrescentado de iodo, né? E o efeito direto de ser mais sódio no corpo é o aumento da pressão arterial. Então, tudo tem que estar equilibrado, né? Quanto mais água nos vasos, mais tensos eles ficam. Então, o que acontece? O sal, ele faz com que a gente gira mais água e aumente a tensão ali nos nossos... Então, tudo o sal, ele está envolvido na regulação do nosso corpo, né? O que provoca a falta de sal no nosso organismo, né? A falta de sal, ela pode causar sintomas como tontura, né? Os batimentos cardíacos podem se acelerar, constipação, fadiga, dor de cabeça e até mesmo desmaios. Em casos extremos, a restrição excessiva pode mesmo fazer o cérebro inchar. Então, olha só a importância do sal e como esse sal está presente aí na nossa
formação. Eu acho essa informação muito legal, só mesmo o livro de Urântia para trazer isso de uma maneira tão bacana para a gente. Então, tá aí, né? Aqui uma representação da célula, como que é aqui esse citoplasma aqui que vocês podem ver, ó. Citoplasma é o protoplasma, que eles chamavam antigamente de protoplasma. A gente sabe que o livro de Urântia, ele foi entregue para a gente em 1955, né? Foi impresso. Então, assim, isso aqui ainda era usado, né? Esse nome protoplasma. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a proteção que o nosso planeta ele tem, e todo um esquema aqui, principalmente envolvendo a nossa camada de ozônio, né? Que ela é uma camada protetora do nosso planeta, né? Então a gente sabe que o Sol ele emana energia, né? Então a nossa atmosfera ela filtra os raios do Sol, né? Porque junto ali com os raios do Sol vem muitos raios nocivos, né? Junto com essa radiação toda e esses raios nocivos eles precisam ser filtrados. Então, assim, além de tudo isso, de filtrar, a nossa atmosfera, ela também tem uma função de não deixar o calor sair durante a noite do planeta. Então, ela atua também como um efeito cobertor para o nosso mundo, né? Também atua na ionização do oxigênio que a gente respira, né? E a nossa camada aí atmosférica, ela possui cerca de 650 quilômetros, né? E 650 quilômetros de proteção para nós. Então, isso demonstra aí para a gente, né, como que o nosso planeta ele é cuidado, né, de forma amorosa aí. Vitamina D e o ozônio, milimetricamente Deus. Por quê, né? De grande importância para a absorção de cálcio, né, e de fósforo pelo intestino, a vitamina D é reconhecida tradicionalmente pela medicina como uma das substâncias essenciais para o fortalecimento dos ossos e a prevenção das doenças como o raquitismo, né, na infância e a osteoporose. Então, vamos lá, né? O ozônio, que compõe aí a nossa atmosfera, ela permeia uma área que se estende por até 32 km, né, 32 quilômetros aí acima da Terra. Nas condições, né, que prevalecem na superfície da Terra, formaria uma camada de apenas 2,5 milímetros de espessura, essa camada de ozônio. Tá? 2,5 milímetros, olha só. Ela está aí estendida, né, a 32 km acima da Terra, e ela representaria aí 2,5 milímetros. Essa informação ela é muito interessante, né? Essa quantidade equivale a relativamente pequena e aparentemente insignificante de ozônio, contudo, protege os habitantes de Urântia dos excessos das radiações ultravioletas, né, que são perigosas, que são destrutivas e que são presentes na luz do Sol. Então, olha o que os reveladores dizem. Todavia, se essa camada de ozônio fosse ligeiramente mais espessa, né, vós estareis sendo privados dos raios ultravioleta que são altamente importantes e provedores de saúde, que agora alcançam a superfície da Terra e que são ancestrais de uma das vossas vitaminas mais essenciais, que é a vitamina D, né, que a gente sabe aí que tem essa grande importância, né? Então, se ela fosse um pouquinho só mais espessa, filtraria esses raios de maneira que a gente não conseguisse sintetizar a vitamina D. Então, olha só, ela forma meio que uma proteção, assim, né, no nosso planeta, né?
protege todo o nosso sistema, né? E aí o livro diz assim, e ainda alguns dos menos imaginativos entre os vossos mecanicistas mortais insistem em ver a criação material e a evolução humana como um acaso. Até aqui, os seres que revelaram o livro de Urântia, eles estão falando, né, do amor de Deus. Tudo converge para esse amor maravilhoso de Deus. Né? Eles estão aqui mostrando para a gente a mão de Deus realmente nos protegendo. Ele fala que a Bíblia tem uma passagem que fala, né, que as coisas criadas, elas testemunham de Deus. E o revelador está dizendo isso, né, que alguns dos nossos menos imaginativos, né, mecanicistas mortais, insistem em ver a criação material e a evolução humana como um acaso. Olha só o que vai seguir aqui. E tudo isso não leva em conta, né, o seu catálogo das mais de 100 mil descobertas, fora o domínio da física e da química, que eles sustentam serem uma prova da presença da mente, do planejamento e manutenção do cosmo material. Né? Então, assim, os reveladores estão nos dizendo aqui que tudo isso são realmente comprovações, né, da existência de uma inteligência que sustenta e que administra tudo isso. Os seres intermediários de Urântia reuniram cerca de 50 mil fatos da física e da química que eles julgam ser incompatíveis com as leis das probabilidades do acaso, os quais, segundo eles defendem, demonstram inequivocamente a presença de propósito inteligente na criação material. Olha que legal, né? Tudo isso vai sendo explanado de maneira que a pessoa que encontra o livro de Urântia, ela vai se desarmando das suas conjecturas mais mecanicistas para poder abrir o seu coração para Deus, afinal, né? Então, olha só, ele diz assim, o vosso sol derrama um verdadeiro dilúvio de raios mortais, e a agradável vida que tendes em Urântia acontece devido à influência fortuita de mais de 40 operações protetoras, aparentemente, olha só o que ele diz, aparentemente acidentais, semelhantes à ação dessa camada singular de ozônio. Então, a gente tem a camada de ozônio, mas ainda tem mais 40 operações protetoras, que ele fala que todas elas fazem com que a gente tenha esse ambiente agradável para viver, né? Milimetricamente controlado, milimetricamente planejado, organizado. Né? E tudo isso aí, mais N fatores, são provas da existência aí de uma inteligência, né, que nós sabemos quem é, graças ao livro, graças ao livro, e eu acho isso fantástico. Vou dar uma pausa aqui para vocês, quem quiser fazer algum comentário, vou também beber uma água. O que vocês acham disso aí? Calma, um de cada vez. Esses 350 miligramas, onde é que está isso, Adriano? Esses 350 miligramas por litro de água salgada, eu acho bastante. Eu sei que eles esperaram chegar a uma salinidade X para que pudessem implantar a vida. Mas esse número... Não, eu pesquisei essa salinidade, é a salinidade atual dos oceanos, entendeu? Não tá, é a que eles esperaram chegar. Isso aí é uma era menor, né? Eu acho que ela aumentou até, mas hoje ela está essa muito alta, atual. exato. Hoje ela está muito alta, por isso que os peixes têm menos dentro de si, e nós que saímos da água temos um pouquinho dentro do nosso soro, né? Ela aumentou e os seres vivos, eles tiveram que se adaptar. Eles tiveram que criar um mecanismo, né, de adaptação que fizesse com que o seu ambiente intracelular ele permanecesse estável, mesmo com as flutuações do que está fora deles, né?
tanto os peixes da água salgada, que se tornou mais densa, quanto os peixes que migraram para a água doce, eles também tiveram que fazer um ajuste, né, dentro do seu processo evolutivo. Isso é muito, muito, muito legal. Vou continuar aqui, então, voltar aqui com a transmissão da tela. Então, há 550 milhões de anos, né, a vida no nosso planeta, a vida do nosso planeta, ela é única, né, e original com o planeta. Essa esfera é um mundo de modificação da vida. Toda a vida que surgiu aqui foi formulada pelos portadores da vida, aqui mesmo no nosso planeta. Então, ela não veio, né, trazida, né, apesar deles serem portadores da vida, eles tiveram aqui toda a liberdade de fazer um projeto único, né, um projeto original, né? Então, não veio de outro mundo, né? E não há outro mundo, assim, como Urântia em todo Satânia, e mesmo em todo Nébado, que tem uma vida, né? Uma existência de vida igual a essa nossa. Então, assim, nós temos aqui, eu acho que quando os outros seres nos virem, eles devem ficar assim, né? Eita, quem são esses seres, né? Eu espero que nós tenhamos sido realmente uma evolução, né? Eles conseguiram realmente melhorar o processo. Eu espero que eles tiveram êxito nisso. Acho que em Nébado já estamos super conhecidos, já que o nosso Micael veio viver aqui. Todo mundo que tem condições de estudar deve ter visto a nossa cara já, ou pelo menos sabia como é que a gente é. Deve ter visto. Eles devem ficar pensando assim, gente do céu, que povo estranho, eles não tem nem anteninha, nem nada. Deu ruim, né? Eles não têm nem anteninha, nem nada, esse zoinho pequenininho, será que eles conseguem ver direito? Cabecinha pequenininha. Então, há 550 milhões de anos, o corpo de portadores da vida, né, eles retornaram para o nosso planeta e, em cooperação com os portadores, com os poderes espirituais, as forças suprafísicas, eles organizaram e iniciaram os modelos originais da vida aqui no nosso mundo, né, e plantaram nas águas hospitaleiras aqui do nosso reino. Eu imagino eles assim, como, né, a nossa maneira de imaginar as coisas, como cientistas mesmo, né, formulando ali, né, como essa imagem aí, modificando ali com alguns experimentos, isso aqui com isso aqui, um pouquinho disso aqui, vamos ver no que vai dar. E assim, eu tenho essa concepção de que eles são meio que cientistas, né? Quem formula mesmo a vida são outros seres que não são revelados lá aqui no livro. E aqui essa imagem ela é puramente ilustrativa, tá? Esses animais aí, não sei se são reais, mas parecem remeter aí a um futuro, né, ancestral, uns animais diferenciados aí. Peguei apenas como ilustração básica, tá? Então, o nosso planetinha aí, continuando há 550 milhões de anos, toda a vida aqui no nosso planeta, excluindo as personalidades extraplanetárias, né, até os dias do príncipe Caligástia, teve a origem nas nossas 3 implantações idênticas e simultâneas de vida marinha. Então, eles fizeram 3 aplicações de vida, né? Essas 3 implantações de vida foram designadas como sendo a primeira, a central ou eurasiana africana, que é representada aqui nessa figura, né? Assim, seria aí essa parte do mapa. Depois, a oriental, né? Ou australásica. Esse é até um termo que eu não conhecia, eu fui pesquisar para poder, né, saber isso aí. Seria essa terceira aqui, tá?
oriental ou australásica, essa terceira figura aqui, a mais embaixo, e a primeira, né, a que abrange a Groenlândia e as Américas, é a ocidental. Então, eles fizeram uma implantação em cada um desses locais, tá? Implantações diversas aí. Eu acho que a que fica mais evidente para nós, né? Eu acho que só na Austrália tem um ser que é diferente de todos os outros continentes aí, que são os cangurus, né? Não sei se tem a ver com isso, mas para mim faz algum sentido. É que naquela época também, Adriano, a formação geológica ali dos continentes não era essa aí, né? Era Não era, uma sim. A gente mistureba vai para falar lá e um para pouquinho cá. disso. Eu acho que mais ou menos pelo tipo de seres, eles foram dizendo, olha, essa aqui é a eurasiana africana, essa aqui, mais ou menos onde é que foi parar os tipos de seres que eles têm a genética, eles sabem como é que isso é feito, né? Ali, Sim, a australásica, eu acho que é a Malásia com a Austrália, né? Talvez isso. eu acredito que sim. Está mais próximo aí dessa terceira imagem, né? Mas é ali, sim, a Malásia com a Austrália. A Malásia em cima, aquele pequeno, as ilhas, é que depois foi subindo e descendo, né? Então, não se tem Isso, exatamente a noção. isso, Jorge. Ah, então, ó, havíamos plantado a vida primitiva de vida marinha nas baías tropicais, abrigadas dos mares centrais, da segmentação leste-oeste da massa continental de terra que se desprendia. O nosso propósito ao fazer 3 implantações de vida marinha era assegurar que cada uma dessas grandes massas de terra tivesse vida nas suas águas marinhas quentes, quando a Terra posteriormente se separasse. É isso aí que você está falando, né, Jorge? Que a Terra ela era mais uma formação diferente. Previmos para a era seguinte, quando surgisse a vida terrestre, que grandes oceanos de água separariam tais massas continentais de terra à deriva. Aí tem aqui um esqueminha, né, ó, de como que isso aconteceu, assim, mais ou menos, né, ó. Acho que foi o Marcos que colocou no grupo um esquema do YouTube que mostra em 40 minutos toda a nossa, 40 assim, a segundos. história, né, geológica aí de separação das placas tectônicas. Cara, é uma dança, meu amigo, que o mundo vem fazendo desde as eras. E assim, tem informações que você fala assim, que não seriam nem possíveis, inimagináveis. Eu acredito que a gente ainda esteja passando, né? E isso vai se modificando a cada vez, cada ano, né? Milimetricamente falando, mas sim. Então, ó, no documento 5843, ele diz assim: há 500 milhões de anos, a vida marinha vegetal primitiva estava bem estabelecida em Urântia. A Groenlândia e a massa da terra do Ártico, junto com as da América do Sul e América do Norte, estavam começando a sua longa e lenta derivação para o oeste. A África moveu-se ligeiramente para o sul, criando uma depressão a leste e a oeste. A bacia do Mediterrâneo entre ela própria e o corpo-mãe. A Antártida, a Austrália e a terra marcada pelas ilhas do Pacífico desprenderam-se ao sul e a leste e derivaram para mais longe desde aquela época. Então, é mais ou menos isso aí que a gente estava falando, né? Alguns chamam de Pangeia, né? Antes de serem separados os continentes, né? Era tudo muito junto, aí chamaram de Pangeia, não é isso? Isso. Pangeia. Aí, a crosta estabilizada, né? O livro diz o seguinte: os 2.600 quilômetros exteriores da massa da Terra consistem principalmente em espécies diferentes de rocha. Por baixo ficam os elementos metálicos mais densos e pesados. Nas primeiras idades, né, pré-atmosféricas, o mundo estava no seu estado altamente aquecido e de fusão.
tão perto do estado fluido, que os metais mais pesados, eles afundavam, né, pesadamente para o interior. Aqueles que hoje se encontram próximos à superfície representam as exudações de vulcões antigos, fluxos de lava posteriores e extensos e depósitos meteóricos mais recentes, né? Então, ele continua dizendo assim, né? A crosta externa tinha cerca de 65 quilômetros de espessura. Essa casca externa estava apoiada e repousava diretamente sobre um mar de basalto fundido. Eu encontrei essa imagem aqui, né? Assim, só para dar uma ideia, né? Do que seria mais ou menos. Então, assim, esse mar de basalto fundido, né, ele tem espessura variável, é uma camada móvel, né, de lava fundida, mantida sob alta pressão, mas sempre tendendo a fluir aqui e ali para equalizar as flutuações das pressões planetárias, né, tendendo desse modo a estabilizar a costa terrestre. Então, é mais ou menos assim que acontece ali a estabilização da nossa crosta terrestre, né? Aqui e ali, a gente tem uma espécie de... Ela é meio que solta e ela vai sempre se estabilizando para gerar também segurança para nós, né? Tudo isso aí, tudo nisso, eu vejo o cuidado de Deus. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, só ia dizer, só para aqueles que não entendem direito, mas são mais perto de 6.000 quilômetros até o centro da Terra, né? Na realidade, a extensão toda seria 11.700, 11.800 quilômetros. Você falou em 65 quilômetros ou 1.600 quilômetros? 1.600 quilômetros. De crosta, né? Então, dos 6 quilômetros, nós temos mais ou menos 1.600 de crosta estabilizada, né? Legal, legal. Então, continuando nesse tema aí, né? Mesmo hoje, os continentes eles continuam a flutuar sobre essa almofada não cristalizada que é o mar de basalto fundido, né? Não fosse essa condição protetora, os terremotos mais severos fariam literalmente o mundo em pedaços. Os terremotos são causados por deslizamentos e deslocamentos da crosta externa sólida, e não pelos vulcões. Então, até aí a gente vê aí esse cuidado, né? Aí aqui a gente já vai passar para os períodos de transição da vida, né? A gente já viu que a vida aqui ela foi implantada de maneira original e ela foi se desenvolvendo, né? Então, ela passou por períodos de transição, de era em era, né? Há cerca de 450 milhões de anos, aconteceu a transição da vida vegetal para a vida animal. Então, o livro diz que essa metamorfose ela teve lugar nas águas rasas, das lagoas e das baías tropicais, abrigadas ao longo das linhas costeiras, extensas, né, dos continentes que se separavam. Esse desenvolvimento, né, todo ele inerente aos padrões originais da vida, deu-se gradativamente, né, de forma gradual. Havia muitos estágios de transição entre as formas iniciais, né, primitivas de vida vegetal, e os organismos animais posteriores, né, bem definidos. E ainda hoje persistem as formas de limos de transição, as quais não podem ser classificadas, sejam como plantas, sejam como animais. Então, veja só, que bacana isso, né? Eu trago aqui para vocês um exemplo, não sei se é exatamente esse, mas isso aqui é um exemplo de limo, né? Um limo de planta. Eu acredito que através, né, de algumas modificações, esse limo ele foi se desenvolvendo aí, algumas mudanças intracelulares ali foram dando surgimento a outros tipos de vida, e aí a vida saiu do vegetal para o animal, que mais na frente a gente vai falar isso.
tá? Continuando aqui, ainda que a evolução da vida vegetal em vida animal ela possa ser determinada, e embora hajam sido encontradas séries graduais de plantas e animais que progressivamente se desenvolveram dos mais simples aos mais complexos e avançados organismos, vós não sereis capazes de encontrar esses elos de ligação entre as grandes divisões do reino animal, nem entre os mais elevados tipos de animais pré-humanos e o alvorecer dos homens das raças humanas. Esses chamados elos perdidos permanecerão para sempre perdidos, pela simples razão deles nunca terem existido. Então, a gente fica procurando ali, né, o momento exato que aconteceu a diferenciação de um para o outro, né, aquela pontezinha, mas essa pontezinha ela não existe, porque essa modificação ela acontece de uma maneira diferente do que a gente pensa. Aqui tem um esqueminha, né, que eu peguei assim aleatoriamente na internet, só para exemplificar mais ou menos como eu acho que seria. Eu não sei se esse exemplo ele é realmente real, tá? Mas eu coloquei ele aqui para dar essa ideia, né, de algas, ele se transforma ali muitas vezes em um girino e aí, né, uma traíra. Eu acho que aconteceu dessa forma. O livro diz assim, ó, de era para era aparecem espécies radicalmente novas de vida animal, radicalmente novas, né? Elas não evoluem como consequência da acumulação gradual de pequenas variações. Elas surgem como novas ordens de vida, plenamente desenvolvidas e aparecem de forma súbita, né? Então, tem esse aparecimento também aí. Aqui a gente tem um esqueminha, né, que fala aqui da diferenciação das células, né, a célula animal para a célula vegetal. Eu acredito que tem, assim, havido algumas modificações na célula vegetal e culminaram aí na célula animal, né? Não posso dizer se foi exatamente assim, né? E o livro ainda diz que o aparecimento súbito, né, de novas espécies, de ordens diversificadas de organismos vivos, é totalmente biológico, né? É estritamente natural. Ele acontece de uma forma sem nenhuma intervenção assim divina, não tem nada de sobrenatural ligado a essas modificações genéticas. Então, são modificações que acontecem ali dentro do Gênesis e fazem com que as células se modifiquem e vão surgindo cada vez mais novas espécies. Sobre a adaptação, né? Isso aqui é um tema muito, muito importante também. Então, no grau apropriado de salinidade, a gente estava falando disso agora há pouco, nos oceanos, a vida animal evoluiu e foi relativamente simples permitir que as águas salgadas circulassem nos corpos animais de vida marinha. Quando, né, porém, os oceanos se contraíram e a porcentagem de sal aumentou, né, a porcentagem hoje ela é maior do que era antes, né, consideravelmente, esses mesmos animais desenvolveram a capacidade de reduzir a salinidade dos seus fluidos, dos seus corpos, exatamente como aqueles organismos que aprenderam a viver na água doce, adquiriram a capacidade de manter o grau adequado de cloreto de sódio nos fluidos dos seus corpos, por meio de técnicas engenhosas de conservação do sal. A gente tinha adiantado um pouquinho aqui esse tema, né? Então, assim, o estudo das fossilizações da vida marinha dentro das rochas, ela vai revelar para a gente as lutas iniciais, né? Esses ajustamentos experimentais, né? Esses ajustes. O ambiente mantém-se em constante alteração, né? E os organismos que são vivos, eles estão sempre tendo que se adaptar, sempre lutando para se acomodar da melhor forma a essas flutuações sem fim. Até mesmo nós, né?
a gente vê aí que a nossa vida muda, a gente tem que também estar sempre se adaptando. Tudo é assim, né? Seguir uma sequência adaptativa. A grandeza das coisas não é aprender apenas alguma coisa, é aprender e estar sempre pronto a reaprender e a se adaptar às N formas de desafios que a vida vai apresentando para nós. Eu imagino que o que temos hoje, né, é o mais forte dos seres, né, os que conseguiram se adaptar. E aqui, ó, a gente tem uma adaptação, um exemplo, né, dessa adaptação aí ao ambiente, né? Um exemplo bem tosco aqui, né, mas esse animal aí, né, ele tem as características adaptativas dele aqui, para ele poder se adaptar ao ambiente que ele vive, né? Então, aqui a gente tem as carótidas externas, né, que passam pelo sistema respiratório para o resfriamento antes de chegar ao cérebro. Ele tem essas corcovas aqui, né, que são gordurosas e que garante o isolamento térmico dele. Ele possui uma grande oscilação da temperatura corporal, podendo variar até 7 graus sem sofrer consequências metabólicas. E tem uma capacidade de beber até 60 litros d'água em 15 minutos, né? Sem prejudicar as hemácias. Então, isso tudo teve que... o organismo dele teve que ir se adaptando para que apenas os mais fortes mesmo sobrevivessem, né? Os que fossem passando aí por esses processos adaptativos. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a mente humana, né? Que foi a mente humana, né? Ele diz o seguinte, né? O equipamento fisiológico, né? E a estrutura anatômica de todas as ordens novas de vida respondem continuamente à ação das leis físicas. Mas o dom subsequente da mente é uma dádiva dos espíritos ajudantes da mente. Então, a mente em si, ela não é o físico, né? Ele é um dom espiritual, de acordo com a capacidade inata do cérebro. Então, um cérebro que possui maior capacidade, ele vai ter aí uma mente que atua melhor, né? A mente, ainda que não seja proveniente da evolução física, é integralmente dependente da capacidade do cérebro, proporcionada por desenvolvimentos puramente físicos e evolucionários. Então, conforme o ser humano ele vai avançando também, a sua mente ela vai ficando mais apta, porque o seu mecanismo, né, ali o seu hardware, ele vai também passando por processos de evolução. Aqui a gente tem, né, esse aqui é o hardware. Um exemplo do hardware aqui é o nosso cérebro, né? E aqui, ó, seria uma representação do que eu acho que é a mente, ela é doada para nós, tá? Ela roda nesse hardware, tá? Então, quanto maior, né, a robustez do cérebro, maior a capacidade da mente agir. Assim como há diferença, né, entre computadores, né, uns que são mais fortes, outros que são mais fracos, né? Aí eu trouxe essa ilustração aqui para a gente entender, né? A gente tem aqui um computador antigo, né, versus um computador mais novo, né? Esse computador mais novo, ele tem aí, puxa vida, né? Milhões de vantagens, né? Seria como a gente comparar esse gráfico aqui a um gráfico como esse, né? Onde até 8 jogadores podem ser confrontados de forma multiplayer, né? Então, assim, conforme a humanidade vai evoluindo, né? Seu cérebro vai evoluindo, mais a mente cósmica também pode fazer em nós aí um trabalho melhor. Mais robusto o nosso cérebro vai ficando, né? Bom, e durante os ciclos quase sem fins, né, de ganhos e perdas, de ajustes e reajustes, todos os organismos vivos, eles vão progredindo, né? Alguns regridem,
de uma idade para outras. Aqueles que alcançam a unidade cósmica, eles perduram, enquanto aqueles que perdem essa meta cessam de existir. O livro fala que para atingir a unidade cósmica, nós, seres humanos, fazemos isso através da nossa identificação com o Espírito, e isso acontece também através da criação da nossa alma, que se dá através do ministério da nossa mente, em concomitância ali com o ajustador do pensamento, que faz com que a gente entenda o que é beleza, bondade, verdade, e possa tomar decisões conscientes a favor, né, da beleza, da bondade, da verdade, e principalmente quando a gente faz isso de maneira consciente, querendo agradar o Pai. Quando a gente faz isso de maneira consciente, querendo agradar o Pai, a gente pode se dizer que renasceu no Espírito. Esse é o novo nascimento que Jesus falava, né? De eu deixar de me enxergar apenas como uma criatura do reino e passar a ver pelos olhos espirituais e passar a crer, né? Porque a pessoa, quando ela chega a entregar a sua vida nas mãos de Deus e falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor ajuda a eu guiar os meus passos, ela só faz isso porque ela crê em Deus. E aí ela começa a ganhar essa identificação com o seu espírito ajustador e a ganhar ali o alcance dessa unidade cósmica. Então, mesmo diante de um suposto texto que não tem, assim, nada assim, para mim não tinha nada a ver com relação ao evangelho, o revelador ainda colocou aqui aquela pitada de evangelho da salvação, né? Que ele fala, olha, aqueles que alcançam a unidade cósmica perduram, enquanto aqueles que perdem essa meta cessam de existir. Então, ele está aqui indicando para uma necessidade de alcance da unidade cósmica. Na época de hoje, né, o livro fala assim, na época de hoje estás atravessando o período mais adequado para cortejar o vosso ajustador, e se apenas demonstrardes fidelidade à confiança em vós depositada pelo Espírito Divino, que busca colocar a vossa mente e a vossa alma em eterna união, produzir-se-á, afinal, em vós a unidade moroncial, essa suprema harmonia, aquela coordenação cósmica, a divina sintonização, a fusão celeste e a perene amalgamação da identidade, a unificação do ser, que é tão perfeita e final, que mesmo as personalidades mais experientes nunca poderão disjuntar em identidades separadas, reconhecendo os parceiros da fusão, homem mortal e ajustador divino. Então, aqui, eu fiquei muito feliz de ver isso aqui no meio de um texto que, aparentemente, ele falava assim, sobre a origem da terra, das pedras e tal, não sei o que. Mas, pô, um texto chato, mas quando ele fala que tudo isso culmina, né, na salvação do homem, isso aqui para mim é a salvação do homem, né? Alcançar a unidade cósmica, é aquele ser que desenvolveu mente e pode se identificar com esse espírito e assim transcender a matéria, né? Tudo culmina para essa grande salvação que Jesus nos traz. Continuando aqui, né, para finalizar, o livro vai dizendo lá nas últimas partes desse documento que existe um livro para comprovar toda essa história que eles contam, né? Que é o livro das idades geológicas aí do nosso planeta, né? Que ele chama livro de pedra, né? Que o vasto grupo de sistemas de rochas, né? Que constituiu a camada externa da crosta do mundo durante a era do alvorecer da vida, ou era proterozoica,
não aparece atualmente em muitos pontos da superfície terrestre. E quando, de fato, emergem debaixo de todos os sedimentos das idades subsequentes, serão encontrados apenas remanescentes fósseis de vegetais e da vida animal primitiva. Então, ó, a gente tem aqui, ó, né, as rochas, né, dessa idade mais antiga encontram-se agora na superfície da Terra, ou muito próximas da superfície, sobre mais de 1/8 da área atual das terras, né? Na América do Norte, né, essa camada antiga e primitiva de rocha, contendo fósseis, vem à superfície nas regiões oriental, central, setentrional, né, do Canadá. Também existe uma cordilheira intermitente dessa rocha na direção leste-oeste, que vai do estado da Pensilvânia e das antigas montanhas do Adirondack, né, a oeste, e atravessa os estados de Michigan, Wisconsin, Minnesota. Outras cordilheiras estendem-se desde as Terras Novas até o estado do Alabama, né, Alasca e México. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, aqui da região dos Adirondacks, né, que ele fala. E aqui, ó, essas imagens de baixo, elas são do Grand Canyon, né? O livro, ele fala assim, ó, as rochas dessa região, né, dessa era, estão expostas aqui e ali em todo o mundo. Perdão. As rochas dessa era, elas estão expostas aqui e ali em todo o mundo, mas nenhuma delas é de interpretação tão fácil como as vizinhas do lago superior do Grand Canyon, no Rio Colorado, onde essas rochas que contêm fósseis primitivos existem em várias camadas. Atestam as elevações e flutuações da superfície e das terras naqueles tempos bastante remotos. Né? As minas de ferro da América do Norte e da Europa estão localizadas em depósitos e extrusões que repousam em parte sobre as rochas mais antigas, não estratificadas, e em parte sobre essas rochas estratificadas posteriormente dos períodos de transição da formação de vida. Então, assim, ele diz que toda essa história, né, está graficamente contada nas páginas fossilizadas do vasto livro de pedra, né, o arquivo desse mundo. E as páginas desse gigantesco registro biogeológico dirão infalivelmente a verdade. Tão logo nós, né, adquirirmos a capacidade para fazer a interpretação delas. Muitos desses fundos marinhos antigos estão agora elevados, bem acima do nível da superfície terrestre, e os seus depósitos de idade sobre idade contam a história das lutas pela vida naqueles dias iniciais. Como disse o vosso poeta, é literalmente verdade que o pó sobre o qual pisamos esteve vivo outrora. Então, assim, a gente um dia vai poder comprovar tudo isso que ele tá dizendo aqui e vai poder comprovar à medida que a gente puder também decifrar todos esses achados que a gente tem aí dos fósseis, né, que estão sob a superfície. Bom, pessoal, é isso. Essa apresentação muito gostosa de fazer, né? Uma apresentação bem leve, bem gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido aí agradável para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigada, Adriano. Que bom que vocês gostaram. Muito boa. Eu queria dizer aqui para vocês que, bom, isso aqui que eu falei é um resumo, as coisas que eu julguei importantes, né? Vocês vão poder entender melhor, claro, lendo todo o documento, né? Pegando ali. Eu tentei seguir a sequência que o documento traz para ficar algo mais didático.
As questões também, formulei, viu, Sussu? Umas questões bem legais ali para vocês. Bem fáceis, né? Então, assim, espero que vocês... essas questões, elas sirvam também como uma revisão, né, do conteúdo, mas invistam um tempo em ler esse documento, ele é muito legal, ele é gostoso de ler. A princípio parece um pouco difícil, mas é bem bacana, é bem bacana. Foi um dos documentos que, quando eu li o livro a primeira vez, eu passei assim meio que rápido, né? Mas agora, quando eu tive que preparar uma aula sobre ele, eu vi realmente a beleza que ele tem. Vale muito, muito a pena. Legal. Muito bom. Parabéns. Tem dúvidas? Deixa eu ver aqui. O pessoal colocou aqui algumas coisas aqui no chat. Se quiserem comentar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade. Vendo aqui uma das perguntas que você fez lá no teste, Adriano, perguntando qual era o DNA daquela planta que virou animal. Poxa! Assim, essa é a mais simples, tá, Henrique? Que eu coloquei. Nossa, isso é simples, né? Essa é a mais simples que eu coloquei assim, porque, poxa, eu falei assim, tem que dar uma de bandeja também, né? Dei uma de bandeja aí. É certo. Mas foi muito boa, como você falou, bem leve, bastante legal. Parabéns pelos destaques que você fez aí. Muito bom. Eu agradeço. Achei muito legal o revelador falar aquilo, assim, trazer aquela ideia lá, porque ela fala muito, ele está muito combinando com as palavras de Jesus, né? E eu acho fantástico isso. O livro todo foi escrito, né, por aquele processo de perguntas e respostas até a parte 3, e depois ele foi entregue todo um acervo de informações sobre Jesus, né, de maneira completa ali. Então, assim, tem toda uma lógica ali, que vai afunilando até chegar em Jesus. Eu tenho a impressão de que tudo dele aponta para as palavras de salvação do Mestre. Tudo, tudo, tudo. Muito legal. Muito legal. Obrigado, Adriano. Muito bom. Parabéns. Obrigado, Milton. Obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom ver a carinha de todo mundo aí. Faz o convite para a semana que vem, né, com a Lilian, né, o tema dos mares, né, dos animais marinhos. Semana que vem é quem? É a Lilian. A vida marinha, vou falar sobre a vida marinha. Todo mundo convida mais Os peixinhos. 20 shorts, então, hein? E põe aquela foto da praia atrás de você. Isso, vou começar com a foto da praia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abraço para todos vocês. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Obrigado, querido. Semana que vem. Jorge, obrigado, hein, Jorge? Capaz. Eu vi aqui que você colocou aqui, você tem bastante informação a respeito disso, hein, Jorge? Não, eu gosto dessa área. Uma parte que, quando eu li a primeira vez, eu realmente também entrei, eu gosto dela, né? É Parte mesmo? de geografia, história, eu gosto bastante. Que legal, que bacana. Daqui a 2 semanas... Essa teoria da Terra Oca, com essas informações todas reveladas, vão por água abaixo, com certeza. Eu que disse isso. Legal, muito legal aqui. Os bibliolatras e a narrativa bíblica não engolem nem aceitam de maneira nenhuma essa ideia de milhões de anos por essas transições de eras. Mas, cara, como é que eles negam um fato, né? Assim, então, eu fico imaginando assim, o pessoal tem muita cegueira, né, cara? Fica assim, cego por isso. E eu fui um desse, viu? Eu fui também, cara. Eu fui também. Eu brigava
brigava com os professores na escola, né, professor de biologia, quando vinha falar de evolução das espécies. Nossa, eu ficava puto. Eu berrava, eu brigava, eu saía da sala, eu dizia que não queria assistir a aula, que eu defendia, eu era um criacionista, não era um evolucionista. Nossa, eu arranjei briga. Foi até divertido por um dos professores, o Gabriel, dizer, você vai se reprovar se você continuar me afrontando, viu, Fernando? Aqui quem dá aula sou eu. Ele dizia assim, sabe? Por causa dessa ideia, né, de eu defender o criacionismo bíblico, né? Então, foi por isso que eu coloquei aí que os bibliólatras, aqueles que idolatram muito a Bíblia, né, não aceitam de jeito nenhum essa ideia de evolução, né? E o livro de Urântia realmente veio para solapar, né, a fé de muitos, né, e essas ideias infantis, né, e fantasiosas, né, bíblicas, né, e hoje nós temos a revelação aí para esclarecer-nos e aclarar mais a nossa mente, né. E olha que ela conta só uma partezinha da história, porque tem muita coisa nas entrelinhas ainda. Muito mais coisa, né? Nossa. Pois é, o Milton colocou um negócio interessante aqui, Milton, a respeito do plasma de Quinton, né? Durante a Segunda Guerra, o sangue dos soldados era substituído por plasma marinho, né? Água do mar, por falta de sangue para transfusão e sobreviveram. Olha que coisa, né, cara? Bom, é que nem o soro fisiológico que a gente faz hoje, né? Água e açúcar e taca ali nas crianças para curar diarreia e isso aqui. Então tá. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau. Abração, meus irmãos. Boa noite. Grande abraço, Adriano. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.